Bom dia. Hoje, então, vamos ter a apresentação do projeto de graduação em Engenharia de Computação do Iago Borba de Almeida. Fazem parte da banca o professor Alessandro Bicho e o professor Rafael Schwitz. O Iago tem aproximadamente 30 minutos para apresentar. Eu peço para a banca fechar as câmeras, né, ou pelo menos o microfone durante as apresentações. E, Iago, qualquer dúvida eu te falo. Boa sorte, pode começar. Bom, meu nome é Iago, eu vou estar apresentando, como a Diana falou, meu trabalho de conclusão de curso do curso de Engenharia da Computação, intitulado O Impacto na Visibilidade dos Projetos Causado pelo Uso do Método TDD, um Experimento. Então, essa apresentação vai seguir a seguinte estrutura. Primeiro eu vou estar apresentando as motivações desse estudo, em seguida o referencial teórico, depois a metodologia, os resultados obtidos, as discussões em cima desses resultados e, por fim, os agradecimentos. Então, dando início, falar um pouquinho sobre as motivações. Todo esse estudo, né, essa vontade de fazer esse estudo começou por conta de uma oportunidade de utilizar o método TDD no ambiente profissional. Eu tive a chance de, durante o desenvolvimento de uma aplicação no trabalho, eu fazer uso desse método, e ele se apresentou como um método com muitos benefícios na prática, e a partir disso surgiu a ideia de criar uma solução que integrasse esse método ao progresso de histórias, como no Trello ou algum tipo de Kanban, e foi a ideia inicial que eu sugeri para a Diana, e ela comentou que seria interessante a gente fazer primeiro um levantamento sobre os benefícios desse método, né? Entender o que já tem escrito sobre esse método e tudo mais. Então, a partir disso, eu, na verdade, né, fiz uma busca nas ferramentas de busca de artigo, utilizando a seguinte pergunta como parâmetro, né? De que forma utilizar o método de desenvolvimento orientado por testes afeta o desenvolvimento e a visibilidade, tanto interna quanto externa, de um projeto em Python. Isso se deu principalmente porque a aplicação inicial, a ideia inicial seria uma aplicação em Python, já que essa linguagem facilita a implementação do método TDD, por conta das bibliotecas que ela já tem implementada. Com isso, eu consegui encontrar esses artigos que estão aí na direita, foram 7 artigos, e eu vou falar um pouquinho mais deles aqui no próximo slide. Basicamente, a partir da leitura desses artigos, no estudo, no texto, eu me aprofundo um pouco mais em cada artigo, mas aqui na apresentação acho que é interessante trazer esses 3 trechos, que são de artigos diferentes. Então, o primeiro trecho são todos da parte da conclusão desses artigos. O primeiro trecho diz que 43% dos estudos apontaram um aumento considerável na qualidade do software, enquanto nenhum artigo apontou a queda na qualidade. 23% dos estudos apontaram queda na produtividade, enquanto 47% foram inconclusivos em relação à produtividade. E, por fim, esse terceiro, que eu acho que é o mais interessante, os autores concluem que é necessária uma melhor avaliação empírica. Então, a partir dessas conclusões da leitura desses artigos, ficou visível que era necessário ter uma avaliação mais definitiva, que trouxesse maiores argumentos para entender se esse método é aplicável e quais os benefícios que ele pode trazer ou não para um projeto. Com isso, a primeira parte que a gente viu como necessário, tanto eu quanto a Diana, foi da gente definir o termo visibilidade, porque apesar de eu utilizar ele muitas vezes no estudo, é um termo que tem múltiplas definições na academia. Com isso, eu pesquisei algumas bases mais bem fundamentadas, né, como o Somerville, no livro Engenharia de Software, onde ele diz que a qualidade do software, ela tende a incluir o comportamento do software enquanto ele está executando, bem como a estrutura e a organização dos programas do sistema e a documentação associada. Então, a gente pode associar visibilidade a esse aspecto, que não é só o código em si, o funcionamento dele, mas sim todos os aspectos que envolvem tanto o progresso do projeto, como quais as etapas onde esse projeto se encontra, quanto quais os comportamentos esperados daquele tipo de aplicação, aonde ela vai estar rodando, como ela deve se comportar em determinados ambientes e etc. E esses aspectos, tanto de progresso, quanto o ambiente onde ela vai estar ser executada, as pessoas que vão estar utilizando esse software, eles são apresentados como indicadores de gerenciamento de processo de negócios no livro Qualidade, Gestão e Processos de Software.
que também a gente pode fazer essa associação com o termo visibilidade. Uma das formas de se ter mais visibilidade de um projeto, eu abordo mais algumas delas no texto também, mas acho interessante aqui na apresentação a gente focar nos testes. O Somerville, também no livro que eu citei anteriormente, ele define 2 objetivos para os testes: demonstrar que o software atende aos requisitos e descobrir situações em que o software se comporta de maneira incorreta. Então, isso significa que os testes vão trazer visibilidade nesses dois aspectos. E ele divide os testes em 3 tipos: os de sistemas, de componentes e os unitários. Basicamente, um teste de sistema é um teste que vai testar a aplicação como um todo, o comportamento dela utilizando todos o sistema, enquanto os testes de componentes são focados em integrar as unidades que compõem cada componente do sistema. Para fazer uma analogia, se a gente tivesse um sistema de cálculo de média de um aluno, a gente poderia ter as unidades que calculam as notas da prova, os componentes que calculam a média de um semestre, por exemplo, e o sistema que calcula a média geral, e assim a gente separar esses testes dessa estrutura. Seguindo na questão dos testes, o método TDD é um dos métodos que faz o uso dos testes para trazer mais visibilidade, além de muitos outros fatores que esse método também apresenta junto consigo, né? Tanto na questão de um código mais limpo, quanto na questão de progresso num menor espaço de tempo. E o Kent Beck, ele definiu esse método junto no Manifesto Ágil, em 2001, e esse Manifesto Ágil, ele é uma derivação do que foi um conjunto de princípios chamado Extreme Programming, que foi definido em 1999, onde um conjunto de não só programadores, mas pessoas que trabalhavam na área, se juntaram para entender quais eram as possíveis formas de parametrização desse fluxo de desenvolvimento, a fim de entender uma forma mais ágil mesmo, por isso o termo, de desenvolver software. Com isso, o método TDD pode ser definido da seguinte forma. Essa definição foi tirada desse livro que está aí na direita, que é chamado Test Drive Development, a Practical Guide, onde ele apresenta como se utiliza esse método, o que é esse método, e em que momentos você pode utilizar ou não também. Mas, basicamente, a definição é mantido um sistema completo de testes de desenvolvedor, que eu já vou abordar no próximo slide o que é esse teste de desenvolvedor. Nenhum código vai para a produção sem estar associado aos testes. Os testes são escritos primeiro, e os testes definem que código precisa ser escrito. Então, basicamente, o principal fator que o método TDD tem de diferente de outros métodos de desenvolvimento é que ele obriga a compreensão pelo desenvolvedor do problema e da solução antes do início do desenvolvimento. Então, mais uma vez, citando o Somerville em Engenharia de Software, ele diz que para escrever um teste, você precisa entender a que ele se destina, e como esse entendimento faz com que seja mais fácil escrever o código necessário. Esse trecho, ele é tirado da seção onde o Somerville está exatamente falando sobre o uso do método TDD. E ele cita também essa questão da compreensão que vem previamente à escrita do teste. Voltando ali para os testes de desenvolvedor, basicamente a gente tinha definido os testes de sistema, de componentes e unitários, e os testes de desenvolvedor, eles não estão associados com nenhuma dessas 3 divisões. Esses testes de desenvolvedor, eles estão associados diretamente com o desenvolvimento. A principal função deles é atribuir significado a uma determinada implementação. Essa definição também é tirada do livro Practical Guide, Test Drive Development, a Practical Guide, onde ele define a diferença entre os testes que são escritos para o método TDD e os testes que são escritos para outros tipos de método de programação. E o que isso muda na prática? Isso muda que os testes vão passar a estar associados diretamente com o contexto daquilo que está sendo desenvolvido. Então, como um código ele só é desenvolvido a partir de um teste, a gente pode ver aqui na direita, eu fiz um diagrama para explicar mais ou menos como seria isso na prática. Você precisa sempre iniciar definindo o comportamento geral da sua aplicação e, aos poucos, você vai definindo cada vez de forma mais afunilada um comportamento mais unitário. E esses testes vão falhando e, em seguida, tendo sucesso, assim como o método TDD define, né? E vão te permitindo que você vá avançando para níveis mais profundos do código.
E com isso você acaba gerando também, às vezes, os sistemas, os componentes e os testes unitários, mas os testes não estão diretamente associados a essa estrutura. Bom, falando um pouquinho sobre a metodologia do estudo. Primeiro, se deu a criação do código, onde eu criei 2 versões diferentes de uma mesma aplicação, já vou abordar um pouquinho mais disso mais para frente. Em seguida, foi feito o levantamento dos dados através de 2 formulários. Eu separei os desenvolvedores para que eles recebessem formulários diferentes, cada um com uma versão do código, e ambos os grupos responderam o mesmo questionário, porém sobre versões diferentes de código. E, por fim, teve a análise dos dados e a comparação com os trabalhos anteriores, além também de algumas análises das respostas individualmente. Eu já vou abordar um pouquinho mais disso mais para frente também. Então, falando sobre o código que foi desenvolvido. O código foi de uma API simples, em Python, utilizando a biblioteca FastAPI e consumindo JSON Placeholder, que é um serviço de uma API que simula como se fosse um sistema de usuários, de posts, sem que você precise implementar toda essa estrutura por trás. Então, isso facilitou para que o código que tivesse desenvolvido ali fosse diretamente relacionado aos serviços e tivessem mais uma capacidade de compreensão sem que os desenvolvedores tivessem que se preocupar com códigos relacionados ao consumo de uma API ou a definição de um banco de dados. E a estrutura de API também foi escolhida por conta dessa estrutura de serviços que ela acaba sendo intuitivamente componentizada. Para quem já trabalhou com APIs, sabe que existe sempre uma estrutura de roteamento que acaba ficando evidente no desenvolvimento de aplicações, e isso acaba componentizando mais aplicações do que outros tipos de aplicações. Então, continuando com o código, aqui na direita tem o print, né, lá do Visual Code, dos 2 projetos. A gente pode ver que tem uma diferença bem grande entre a estrutura final de cada projeto, e eu vou falar um pouquinho do porquê isso aconteceu. Basicamente, durante o desenvolvimento da versão linear, houve a necessidade de ter decisões de arquitetura. O que significa isso? No momento onde eu comecei a desenvolver o código linear, eu já tive que pensar em como eu ia dividir meus arquivos entre conectores, roteadores, quais conectores eu ia utilizar, quais eram as funcionalidades daquele conector, e isso me fez criar essa estrutura de pasta que vocês estão vendo mais à direita, onde a gente tem os conectores, dentro deles tem um conector do JSON Placeholder, e dentro dele existe ali um conector responsável pelos posts, responsável pelos usuários, e uma definição geral de requisições. E lá embaixo, na pasta rotas, existe um arquivo de rotas para os posts e um arquivo de rotas para os usuários. Já na versão TDD, tudo ficou muito mais unificado. Isso tanto na estrutura quanto no código em si, porque o TDD acabou evitando algumas tomadas de decisões. Como o TDD se deu inicialmente pela escrita dos testes, esses testes só fizeram com que fosse escrito o código necessário para que eles passassem, o que acabou gerando, literalmente, menos código. E ainda falando sobre o impacto do TDD durante esse desenvolvimento, eu achei interessante trazer que o TDD acabou obrigando também a definição do comportamento esperado daquela aplicação, daquela funcionalidade. O que significa isso? Que para eu desenvolver os testes de TDD, eu tive de escrever qual que era o comportamento esperado de cada funcionalidade. Então, isso acaba também definindo para outros programadores que venham a consumir esse código, a já terem, mesmo que de uma forma talvez não compreensível para eles, essa estrutura definida no próprio código. Bom, seguindo para o questionário que foi feito para a gente fazer esse levantamento do impacto do uso do TDD, tiveram 3 aspectos principais que direcionaram as questões desse questionário. A primeira dela é qual era a formação do desenvolvedor. A segunda era qual é o nível do contato desse desenvolvedor com o método TDD, então se ele já conhecia o método e se ele já havia utilizado, e qual o entendimento do voluntário sobre o código apresentado, dessa pessoa que vai estar respondendo o questionário sobre o código apresentado. E aí, para esse último aspecto, existem 3 perguntas ali, que a primeira é o código do projeto que você recebeu. É um projeto finalizado ou em desenvolvimento? Isso iria medir, né, qual a capacidade desse desenvolvedor de definir o progresso daquele projeto só a partir do código.
A outra pergunta é quais as funcionalidades do projeto recebido. Isso permitiria a gente entender qual a compreensão do contexto daquela aplicação, porque mesmo que ele entenda o funcionamento lógico, você definir as funcionalidades implica em você definir como essa funcionalidade lógica se aplica a determinado contexto ou ambiente. E, por fim, se existem funcionalidades que não se comportam de forma esperada. Essa última questão, basicamente, para entender também o quanto o desenvolvedor tem a capacidade de só a partir do código entender onde ele precisa atuar e onde que existem falhas, onde o código não está se comportando de maneira devida. Com isso, também foram definidas algumas tabelas de pontuação para que fosse possível analisar as respostas dissertativas, como eram perguntas dissertativas, em conjunto. Então, para cada questão, tem uma pontuação relacionada ao quão próximo da descrição correta daquela pergunta aquele desenvolvedor respondeu, né? Bom, para coletar os dados, foram utilizados 2 formulários do Google, utilizando a ferramenta Google Forms, e cada formulário contendo um link para um repositório do GitHub com uma das versões do código. Então, existia um formulário onde eles acessavam a versão TDD e um outro formulário onde os desenvolvedores acessavam a versão linear. E esse formulário ficou disponível do dia 20/11 até o dia 28 de janeiro. É um período de aproximadamente 2 meses, a gente acabou deixando mais uma semaninha no final, por conta de não ter obtido tantas respostas quanto a gente queria, né? Esse é um ponto que é importante para entender as conclusões das discussões mais para frente, mas basicamente o que aconteceu foi que a gente acabou obtendo menos dados do que o esperado. Então, tiveram aproximadamente 9 respostas. Teve uma resposta que eu acabei tendo que descartar, mas essa resposta que está na direita, essa tabela que está na direita são das respostas que foram coletadas. E essa resposta que eu acabei descartando foi porque o usuário não entendeu muito bem o que tinha que ser feito e não tinha contexto, não tinha sentido as respostas, né? E o que era esperado era que existissem pelo menos 20 desenvolvedores para que a gente conseguisse ter pelo menos 10 de cada versão do código. E aí na tabela também as respostas já estão pontuadas de acordo com aquelas tabelas de pontuação que foram apresentadas anteriormente. E é interessante que essa pontuação permitiu também encontrar um total de pontuação considerando as 3 questões. E esse total ele vai ser analisado também mais para frente. Algumas observações sobre essa parte da obtenção dos dados. Então, a primeira é que apenas um dos desenvolvedores conseguiu utilizar o arquivo de relatório dos testes como fonte de informação. Eu acho isso interessante, porque quando eu estava desenvolvendo o código, eu acreditei que mais desenvolvedores iam fazer uso desse código, que era o relatório dos testes, né, o resultado dos testes na questão da versão, no código de versão TDD, desculpa, gente. Apenas um desenvolvedor utilizou o arquivo de relatórios de testes e eu acreditava que mais desenvolvedores iam fazer o uso desse relatório de testes para extrair informações se a aplicação estava funcionando corretamente ou não. Outro ponto foi que um dos desenvolvedores com graduação incompleta não soube definir se o projeto estava em desenvolvimento ou não, e isso acabou afetando bastante a pontuação do grupo, né, do perfil de desenvolvedores com graduação incompleta. Outro ponto é que um dos desenvolvedores relatou a falta de um arquivo README para analisar o código, o que eu achei interessante, porque mostra que existe já um certo tipo de padrão, né, na forma como os desenvolvedores buscam informação nos códigos, e isso não está associado diretamente com o código em si, mas sim com um terceiro arquivo, né, um outro arquivo que é responsável pela explicação do código. E o último ponto é que um dos desenvolvedores relatou como comportamento não esperado o status das respostas das APIs. Isso acabou afetando a pontuação também, por conta de ser um ponto que talvez fosse uma possível melhoria para a aplicação, mas que não era a resposta esperada. Existia um comportamento que não estava adequado e eu esperava que fosse relatado isso para considerar isso como uma pontuação alta, a resposta do desenvolvedor como uma pontuação alta. E com isso acabou também reduzindo um pouco a pontuação desse desenvolvedor. Só um ponto interessante. Essas questões elas são tão relevantes por conta da população pequena. Como tem uma população pequena de indivíduos para fazer o estudo, cada nuance nas respostas pode acabar impactando muito os dados obtidos, né?
Então, agora falando um pouco sobre os resultados que foram obtidos com esse questionário. Então, ali na direita tem um gráfico que ele apresenta uma média de cada questão do total e do total de cada grupo. Então, basicamente, as colunas azul, vermelho e amarelo são a pontuação média de cada grupo para cada questão. Então, para a primeira questão, para a segunda questão e para a terceira questão. E a coluna verde é uma média do total daquele grupo. Então, primeiro a gente tem um grupo de graduação incompleta, que conta com todos os desenvolvedores de graduação incompleta, em seguida de graduação completa e, por fim, de pós-graduação. E ali embaixo a gente tem uma linha de tendência desse valor total dessa coluna em verde. E é possível observar a partir daí que existe uma tendência de que quanto maior a formação, né, quanto maior a pontuação na questão formação, que era pontuada de 0 a 5, como lá na tabela que foi apresentada, maior a pontuação total dos desenvolvedores, o que evidencia uma possível relação entre uma maior compreensão do código e uma maior graduação. E com isso, eu percebi que era necessário fazer uma avaliação não considerando a graduação, tentando encontrar perfis dentro da graduação, de uma única graduação, encontrar como que o método estava impactando a compreensão do código. E, para isso, eu escolhi apenas os desenvolvedores com graduação completa, já que tinham menos desenvolvedores graduados, né? Tinham poucos desenvolvedores com graduação incompleta. E, a partir daí, foi possível ver que existia uma diferença de aproximadamente 56% na pontuação total. Ela foi de 8 para 12,5, o que implica, novamente, numa maior compreensão do código quando é utilizado o método TDD. Além disso, eu também fiz uma análise considerando todos os desenvolvedores entre os dois métodos, e essa diferença de 56% caiu para 44%. Isso se dá principalmente aquelas questões que foram abordadas anteriormente, aqueles pontos por conta de ter uma pequena população que acabaram impactando bastante, e principalmente aquele desenvolvedor que, com graduação incompleta, não soube definir se a aplicação estava em desenvolvimento ou não, o que acabou abaixando bastante a pontuação do grupo de graduação incompleta. Além disso, uma outra análise que foi feita foi em relação ao aspecto do conhecimento do método TDD. Além desses outros aspectos que foram trazidos aqui, eu fiz uma análise também relacionando todas as outras perguntas que estavam disponíveis, mas elas não apresentaram uma diferença concreta o suficiente para relacionar diretamente com esses aspectos. Mas uma que ficou bem nítido, que estava impactando bastante na compreensão do código, foi o conhecimento do método TDD. Não só a utilização, mas apenas o conhecimento. Ele apresentou um impacto até mesmo nos desenvolvedores que receberam o código em versão linear. Então, os desenvolvedores que receberam o formulário para responder em relação ao código linear, que já tinham conhecido o método TDD, apresentaram uma pontuação mais alta do que os que não tinham. Isso aconteceu também com os outros desenvolvedores que conheciam o método. Aí, mais algumas considerações em relação ao número de participantes, que é interessante que a gente faça essas considerações por conta da pequena população, que houveram apenas 2 respostas de participantes com graduação incompleta, o que acabou tornando o grupo, entre aspas, enviesado por aquelas respostas, né? Seria interessante ter mais respostas de cada grupo. Houveram mais respostas a partir do código linear do que da versão em TDD, o que também acaba afetando a compreensão, a análise, né? E o estudo contou apenas com 8 respostas que realmente foram contabilizadas, né, se considerar aquela que foi descartada, o que acabou impactando também um pouco na análise. Por fim, em relação ao impacto que foi observado, é que existe uma tendência de relação entre o uso do método e uma maior compreensão do código escrito em diferentes perfis de desenvolvedores. O que isso significa? Que o uso desse método, mesmo entre desenvolvedores de diferentes perfis, com graduações, com níveis de graduação diferente, o uso do método TDD acaba gerando um código de maior compreensão. Mas só é possível afirmar que existe essa tendência, e não de que isso é uma regra que se aplica a tudo, por conta da pequena população, né? Também foi observada uma tendência de que o conhecimento do método, ou a bagagem de conhecimento associada ao mesmo, também se relaciona com uma maior compreensão do código escrito,
O que isso significa? Que aqueles desenvolvedores que conheciam o método TDD, ou ao menos já tiveram um contato próximo com métodos ágeis, alguma coisa relacionada ao uso de testes, também acaba impactando numa maior compreensão de código escrito. Bom, em relação às conclusões e trabalhos futuros, a conclusão ela acaba ficando meio enviesada por conta da pequena população, como eu já falei anteriormente, mas esse mesmo estudo pode ser reaplicado a uma população maior para tentar evidenciar essas relações entre esses aspectos que foram levantados. Ainda assim, existe uma visível tendência a uma maior compreensão associada ao método, também considerando os estudos anteriores, né, para poder fazer essa afirmação, e também ficou claro que é necessária uma maior observação do uso do método TDD para ser possível definir todos os seus impactos, porque como esse é um método que muda todo o processo de desenvolvimento, colocando os testes como um passo inicial, eu acredito que esses impactos estão muito mais além do que só o código desenvolvido ali, por isso também esse aspecto da visibilidade. Por fim, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Esse estudo ele não seria possível sem o constante apoio e incentivo da minha família, principalmente os meus pais, Eliana e Cláudio, e também o meu irmão Yuri, e é indispensável o agradecimento à minha companheira Juliana, que esteve comigo ao longo de toda a minha jornada acadêmica, sempre me incentivando e me ajudando a encontrar o que há de melhor em mim. Queria agradecer também demais a Diana pela capacidade de orientar esse estudo, me ajudando a encontrar os artigos que eu precisava, me ajudando a fundamentar melhor o estudo e encontrar os caminhos cada vez mais interessantes também, e a amizade que a gente criou ao longo desse processo. E, por fim, queria agradecer à instituição que permitiu a execução desse estudo e todos que fizeram parte da minha formação, que estão presentes aqui agora, os professores da banca, e, no geral, é isso. Muito obrigado pela atenção e pela oportunidade, pessoal. Muito bem, deixa eu encerrar aqui, espera um pouquinho.